meus queridos, continuando a nossa conversa do vídeo passado, onde nós estávamos falando sobre personalidade e as estruturas dinâmicas da personalidade, nós fechamos os outros vídeos falando dos mecanismos de defesa. Então, para que a gente possa voltar um pouquinho lá, para que a gente possa passar para o outro tema. Então, portanto, fazendo uma breve revisão, os mecanismos de defesa, pessoal, eles são meios, eles são maneiras, eles são estratégias, as quais nós utilizamos para que nós possamos aliviar o nosso comportamento no nosso dia a dia. Mas nós precisamos de tomar cuidado. Por quê? Porque os mecanismos de defesa, eles podem ser utilizados como uma faca de dois gumes. Ou eles podem nos trazer, ou eles podem nos proporcionar um alívio, como eles podem nos trazer ainda para baixo, ressaltando alguns transtornos. O que faz isso? Qual é a forma de equilíbrio? É a gente estar com o nosso ego em equilíbrio, tá? Então, todas as vezes que nós utilizamos dessa estratégia, esses mecanismos de defesa, eles vêm em nossa mente para que possamos nos equilibrar. Tomar cuidado, então, porque de forma inconsciente nós podemos utilizar desses mecanismos de defesa de uma forma desenfreada, de uma forma desajustada, que ao invés de trazer benesses para nós, cidadãos, eles podem nos trazer ônus, e esses ônus vão nos levar a certos transtornos de personalidades e depois talvez podendo até trazer algumas doenças características mentais. Então, mas esses mecanismos de defesa são mecanismos que nós utilizamos de forma corriqueira no nosso dia a dia para justificar o nosso comportamento diante de certas situações, tá? Então nós temos alguns mecanismos de defesa mais utilizados, como eu disse no outro vídeo. Nós temos a racionalização, nós temos a negação, nós temos a projeção, nós temos a formação reativa, nós temos o isolamento, nós temos a fantasia, nós temos a identificação. Então, são vários mecanismos que nós utilizamos, tá? Então, fica aí, retornem ao outro vídeo para que vocês possam interagir um pouco mais com esses mecanismos de defesa. E diante disso, ainda falando de personalidade, pessoal, nós temos, então, algo que se a gente não tiver com o nosso ego equilibrado, utilizando desses mecanismos de defesa, nós podemos causar alguns tipos de transtornos à nossa própria personalidade. Esses transtornos de personalidade, eles estão característicos em um manual de diagnóstico de transtornos mentais, de transtornos de personalidade, que é um manual via de regra mundial, que se aplica ao mundo, que nós estamos diante do DSM, que então é um manual de diagnóstico de transtornos mentais. Esse manual, ele traz para nós alguns transtornos, a quais os profissionais competentes, eles poderão estar sempre trabalhando com seus pacientes. Eu volto a dizer aos senhores, eu não tenho formação para a área da psicologia. O meu estudo aqui é simplesmente um estudo voltado para a aplicação dessa psicologia no contexto do direito, para que a gente possa estudar os transgressores da lei, não somente diante do direito positivado, da lei, da regra, mas entender um pouco da personalidade desse transgressor da lei. Tá bom? Então, diante disso, nós temos alguns transtornos de personalidade que eu gostaria de comentar com os senhores. Por exemplo, nós temos o transtorno de personalidade chamado de esquizoide. Quais são as características? São pessoas frias, são pessoas solitárias, são pessoas que exercem atividades sozinhas, que não interagem. Então, percebam que determinadas pessoas que têm esse tipo de comportamento, tá? Elas, se não mantiverem o ego em equilíbrio, esses transtornos, eles podem gerar depois, futuramente, em algum momento da vida, alguma doença mental. Por quê? Porque o que eu pesquisei, o que eu li, é que os transtornos de personalidade, eles não têm cura. Eles são controlados através dos tratamentos adequados feitos com os profissionais competentes. Então percebam que a partir desse momento que eu vou falar um pouco desses transtornos, vocês
próprios vão se identificar ou vão identificar o pai, a mãe, um irmão, um tio, um parentesco, um amigo diante desses transtornos. Então, os transtornos, eles estão inseridos a nós mesmos, mas nós precisamos do nosso ego, nós precisamos da fonte de equilíbrio para que a gente possa conseguir controlar. E se a gente não tiver esse próprio autocontrole sobre nós, que nós possamos buscar a ajuda terapêutica, a ajuda correta com aquele profissional que é o psicólogo, que é o terapeuta, que é o psicoterapeuta, tá bom? Então, nós temos um outro transtorno, também chamado de transtorno de personalidade esquizotípica, tá? São pessoas ali inseridas no sobrenatural, que têm visões, que tem ilusões, que tem alucinações. Nesse grupo de pessoas, os psicólogos colocam, os pesquisadores colocam na linha teórica, nas linhas de pesquisas, aí os radicais religiosos, essas seitas religiosas radicais. Então, perfis das pessoas que podem compor esse tipo de seita, esse tipo de religião. Nós temos um outro tipo de transtorno do esquiva, transtorno de personalidade esquiva. Tendem a ser as pessoas que têm receio, medo de serem reprovadas na sociedade, na coletividade. Então, o que essas pessoas que têm medo da reprovação, elas podem se fazer? Elas podem se isolar. Elas podem se tornar-se pessoas também solitárias, com receio ao convívio social. Então, percebam que um transtorno de personalidade, ele talvez por si só não é visto como um transtorno único, sozinho, mas se numa cadeia de transtorno, um transtorno de personalidade em específico pode gerar outras espécies de transtornos. Nós temos o transtorno de personalidade histriônico, que as pessoas características ou que possuem esse tipo de transtorno são pessoas que gostam de chamar atenção, são pessoas que gostam de ser o centro da atenção, são pessoas sedutoras, são pessoas ciumentas. Isso acontece muito no mundo do direito de família, nos casos conjugais entre marido e mulher, em que a mulher, por exemplo, ela possui esse viés desse transtorno de personalidade histriônico e ela gosta de chamar atenção através de suas roupas, através de suas vestimentas, causando então um certo ciúme no seu par. E quando o par, então, quando o seu cônjuge, quando o seu namorado explode, ela consegue de uma forma sedutora trazer ele ali para ele. Então, muito esse complexo de transtorno histriônico, ele é muito ligado, então, às questões amorosas, às questões lá do direito de família. Nós temos o transtorno de personalidade borderline, que vários o chamam como borderline, tá? São pessoas de baixa estima, são pessoas inseguras, são pessoas fracas, e esse tipo de pessoas, elas sempre se levam através dessa baixa estima à mutilação, elas se automutilam, ao suicídio, tá? Então, nós temos também o transtorno de personalidade dependente, são pessoas completamente impotentes, são pessoas incapazes, que não conseguem realizar os atos da própria vida sem depender de alguém. Então, percebam isso aqui no direito de família e no contexto da relação parental. Percebam que os pais, ao lidar com os filhos, sabe? Se os pais não conseguem esse equilíbrio, os pais, por exemplo, que têm uma super proteção em relação aos filhos, esses filhos podem vir, tá? Diretamente para o transtorno de personalidade histriônico, porque ele pode ser o centro das atenções, principalmente quando se tem filhos únicos, que tem que tomar cuidado com o filho único. Ou nós podemos levar essas nossas crianças ao transtorno de personalidade dependente, aonde que essa criança, ela pode se tornar completamente dependente de seus pais. Ao mesmo tempo que se essa criança ela é colocada em um seio familiar completamente violento, de agressão física, de agressão verbal, essa criança pode sofrer de um transtorno de personalidade borderline ou borderline, ou seja, com baixa estima, com incapacidade, automutilação em face ao ambiente que ela sobrevive. Nós temos o transtorno de personalidade também obsessivo-compulsivo, que é a autoperfeição,
né? Ser perfeito em tudo. Ser perfeito é muito bom, mas em demasia causa um sofrimento muito grande. E se esse transtorno de personalidade não tiver o ego muito equilibrado, constante, ele pode levar a uma doença mental, que é o toque. Nós temos o transtorno de personalidade narcisista, as pessoas que são egoístas, as pessoas que são egocêntricas, geralmente são pessoas rancorosas, pessoas então que só veem o próprio umbigo. Nós temos o transtorno de personalidade também paranoide. Paranoide vem da palavra paranoico. Quem são as pessoas paranoicas? São pessoas extremamente desconfiadas, que só veem maldade naquilo que os outros fazem em relação a elas, desconfiadas, com dificuldades em perdoar, não conseguem perdoar, completamente rancorosas. E nós temos o transtorno de personalidade antissocial, que é muito comum aqui, porque essas pessoas que possuem o transtorno de personalidade antissocial são pessoas que comumente não conseguem respeitar regras, são mentirosas, são dissimuladoras, são manipuladoras, que sempre têm atritos com a polícia. Nessas características dessas pessoas com transtorno de personalidade antissocial, maus tratos a animais desde a infância. Então veja que aí, se esse transtorno não for bem trabalhado, não for bem controlado, com um ego em equilíbrio, leva a uma doença mental que é a psicopatia. Mais tarde nós vamos falar dessas doenças mentais. Mas, pessoal, o que eu tenho a dizer para vocês? Que esses transtornos de personalidade são transtornos que em qualquer momento da vida nós vamos lidar com esses transtornos ou nós vamos comportar dessa forma, através até mesmo dos mecanismos de defesa que nós temos para justificar o nosso comportamento. O que nós precisamos é que nós possamos trabalhar com o nosso ego a todo momento, trazendo a cautela, a serenidade, a segurança que nós precisamos para que a gente consiga viver de uma forma controlada. Por exemplo, a pessoa que possui o transtorno obsessivo compulsivo, que ela possa conviver com essa obsessão da autoperfeição de uma forma tranquila, para que isso não chegue, então, a trazer tantos problemas que leva realmente aos transtorno obsessivo-compulsivo, ao toque. Bom, pessoal, pela literatura, os transtornos de personalidade, eles não possuem cura. Eles serão controlados via tratamento pelos profissionais competentes. E aí eu deixo uma questão ao Senhor. Aqueles que possuem o viés de um transtorno de personalidade antissocial e, portanto, cometidores de crime. E, então, eles vão para uma cela comum como forma de pena em relação ao crime cometido. A cela comum funciona para esse transgressor da lei que vem cometendo crimes? Um estuprador em série, uma cela comum, vai ressocializá-lo da forma como que se pretende? E aí, pessoal, é uma reflexão que eu quero que vocês façam, em especial os meus alunos. E quero dizer mais uma vez que os transtornos de personalidade, que os meios ou as estratégias de defesa estão intimamente ligados às influências. Quais influências são essas? Aos fatores internos e aos fatores externos, aos nossos genes, à nossa forma biológica, do que nós carregamos consigo através da nossa árvore, do nosso tronco genealógico, mas também os fatores externos, como o psicológico, como o meio social, o ambiente no qual estamos inseridos, eles têm a grande responsabilidade. Nós não podemos colocar a genética de forma sozinha, responsável por esses transtornos e pela forma como nós respondemos aos casos em concretos que nós passamos. São influências e essas influências têm que ser bem vistas e bem tratadas para que o indivíduo possa levar uma vida mais tranquila. Pessoal, um super beijo para vocês. Está chegando as nossas provas e se você gostou desse vídeo que acabou, vai lá, tecla na tela, curte o nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir. Super beijos a você, pessoal. Até!